Há textos bíblicos que são carregados de dramaticidade. Dramaticidade que nos faz pensar não apenas na vida, no exemplo, no legado dos seus escritores, dos seus personagens, mas também, ao mesmo tempo, nos leva a pensar a respeito da nossa própria vida, a respeito da maneira como nós conduzimos o nosso viver, a respeito de atitudes e ações que nós tomamos no nosso próprio dia a dia. Um desses textos é a epístola que Paulo escreveu a Timóteo, mais especificamente a segunda, escrita num momento em que Paulo está chegando ao final do seu viver. Né? Ele percebe, ele já sente, né, que irá ser condenado pela justiça romana e que será executado. Então, são palavras escritas por um homem que percebe que sua vida está chegando ao fim, a sua vida terrena está chegando ao fim. Em uma dessas passagens da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então são palavras de um homem que tem a consciência de que sua vida aqui nesta terra estava se aproximando do fim. Chegaria o momento em que ele iria partir para a eternidade. E aqui ele faz um trecho bem curto, né, uma profunda reflexão a respeito da sua própria vida. São expressões que nós conhecemos bem, uma passagem muito conhecida e muito recitada, quando ele diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É um belíssimo resumo da vida, ou da vida que o apóstolo Paulo faz, né, da sua própria vida. É um resumo da sua existência, né, da sua missão, do cumprimento de sua missão aqui nesta terra. Pouquíssimas palavras, mas que nos fazem pensar a respeito de nós mesmos. E aqui eu chamaria atenção para uma dessas expressões, a primeira especificamente, quando ele diz: Combati o bom combate. Então é como se ele estivesse já ao final de sua vida e ele olha para trás. E, resumidamente, ele faz este balanço, ou começa a fazer este balanço, em três, né, partes aí dessa frase. E na primeira, né, justamente o início desse balanço de sua vida, ele se expressa dessa forma: combati o bom combate. O que Paulo está querendo dizer aqui, evidentemente, é que a causa pela qual ele lutou no decorrer de sua vida valeu a pena. Quando ele olha para trás e vê, lembra de tudo que passou, lembra de todas as suas lutas, lembra de todo o seu sofrimento, lembra de todas as experiências pelas quais ele passou, a conclusão a que ele chega, já no final de sua vida, que eu enfatizo novamente isso, é de que valeu a pena ele ter lutado por aquela causa. Porque, na sua visão, o combate que ele enfrentou foi um bom combate. E que combate foi esse que o apóstolo Paulo enfrentou? Que causa foi essa pela qual ele lutou? Fica evidente que tudo aquilo, pela história que nós conhecemos da vida do apóstolo Paulo, esse bom combate pelo qual ele lutou foi em torno dos valores do Evangelho, foi em torno dos valores do reino de Deus. Valeu a pena, na visão do apóstolo Paulo, ter sido apóstolo. Valeu a pena ter demandado tanta energia, ter gastado tanta energia em todas as lutas que ele enfrentou em prol do Evangelho, em prol do reino de Deus, em nome daquela missão
que o próprio Jesus Cristo havia dado para ele. Esse combate valeu a pena. Chega ao final de sua vida, morre por conta dessa causa, está sendo levado à justiça romana e está perdendo essa sua vida terrena justamente por conta desse bom combate. Mas que ele olha para trás e vê que valeu a pena. Isso nos faz pensar a respeito dos combates que nós enfrentamos no nosso viver. Não somente daqueles combates que nós enfrentamos, mas daqueles que nós deliberadamente entramos neles. Que lutas é que nós temos escolhido lutar no nosso viver? Que causas é que nós temos escolhido pelas quais lutar? Vale a pena? Vale a pena gastar tanta energia? Vale a pena se indispor tanto? Vale a pena ter que pagar um preço tão alto por determinadas lutas e brigas que nós compramos? Será que podemos chamar essas nossas lutas, essas nossas brigas, de um bom combate, assim como Paulo chamou a sua luta pelo Evangelho e pelo Reino de Deus? A pergunta que fica para nós é: vale a pena? Para o apóstolo Paulo, valeu. Porque ele chega ao final do seu viver, pensa em tudo o que passou, por tudo aquilo que passou, e a conclusão que ele chega é essa: combati o bom combate. Valeu a pena ter brigado durante a minha vida pela causa do Evangelho. Mas, meus irmãos e irmãs, há certas lutas que nós escolhemos travar no nosso viver que não valem a pena ser vividas, que não valem a pena enfrentarmos, que não vale a pena nós escolhermos entrar nessas brigas, porque só nos trarão desgaste, só nos trarão cansaço, e que no final de tudo, tristemente, iremos olhar e dizermos: não valeu a pena porque eu perdi tanto tempo com isso. Há um combate que vale a pena ser vivido. Há um bom combate que vale a pena ser assumido. E é o combate em prol do Evangelho. É o combate em prol dos valores do reino de Deus, mas dos valores reais do reino de Deus. Porque muita gente, nos nossos dias, e na história da igreja do cristianismo, na história da igreja de Jesus Cristo, tem ido atrás de valores que não são valores do reino de Deus. Tem ido atrás de lutas que não são as lutas do reino de Deus. A pergunta que fica para nós foi a mesma que passou pela cabeça do apóstolo Paulo, que ao final do seu viver faz um balanço a respeito da sua existência. E que ele chega a esta conclusão maravilhosa de que ele lutou um bom combate. E nessas palavras tão simples que ele utilizou aqui para resumir de maneira tão maravilhosa a sua vida, essas palavras também nos deixam esse questionamento. O apóstolo Paulo estava chegando ao final de sua vida. Nós não. Ainda temos tempo de pensarmos, de refletirmos sobre as brigas que temos comprado na nossa vida. E há tempo suficiente para nós refletirmos e vermos que tipo de combate é que nós temos travado. Há um bom combate, um combate que vale a pena ser assumido, que vale a pena enfrentarmos as consequências, mesmo que muitas vezes sejam consequências negativas. É o combate em prol do reino de Deus. É o combate em prol dos valores do reino de Deus. Aqueles valores que formam o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos disposição para assumirmos em nossa vida esse bom combate. Esse bom combate que levou o apóstolo Paulo a esta conclusão: vale a pena ele ser assumido. Outros não, e que precisam ser descartados, porque não nos levam simplesmente a nada. Mas o reino de Deus, vale a pena nós lutarmos por ele. Vale a pena nós proclamarmos os seus valores, porque são valores relacionados ao amor a Deus, ao amor ao nosso próximo, a tudo aquilo que nos traz bem,
tudo aquilo que contribui para nós nos aproximarmos e levarmos outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Que os nossos combates sejam os combates em prol do reino de Deus. E que assim Ele nos abençoe.